Oi, gente! Estamos começando o nosso primeiro vídeo do ano, primeiro vídeo de 2016. Feliz ano novo pra vocês. Tô muito feliz. Grata a Deus também por tudo que Ele tem feito no Cheia de Realeza nesse primeiro ano de existência. E graças a vocês que sempre estão aqui comentando, compartilhando, gostando do vídeo. É muito importante o apoio de vocês. Hoje eu vim compartilhar o meu segundo semestre de Relações Públicas, né? Pra quem não sabe, eu terminei o primeiro ano agora e tô indo pro segundo ano de faculdade. E eu vim falar com vocês sobre as matérias. Bom, esse segundo semestre, ao meu ver, ele foi mais difícil do que o primeiro. E isso é normal, né? Conforme vai passando o tempo na faculdade, os semestres vão ficando cada vez mais difíceis. Porém, no meu curso e na universidade onde eu estou, falam que o terceiro semestre é o pior de todos e depois melhora muito. Primeiro, segundo e terceiro são os piores. Veremos, né? Bom, como no primeiro semestre eu tive 5 matérias obrigatórias e eu cumpri todas elas, graças a Deus, sem recuperação, e eu vou falar de cada uma delas. A primeira matéria que eu vou falar pra vocês é Teoria da Comunicação. Essa pra mim, na minha opinião, foi a matéria mais difícil, tanto que eu quase fiquei de recuperação. Eu nunca fiquei de recuperação na minha vida. Mas esse semestre foi muito corrido justamente porque eu estou trabalhando e estudando e eu fiquei responsável por um evento na faculdade. Então não era só trabalhar, era fazer um evento, sabe? Então foi um semestre extremamente difícil pra conseguir me dedicar para a graduação. Por isso, essa matéria eu não consegui me dedicar tanto, enfim, quase que de REC. Mas eu vou explicar pra vocês como que foi. Teoria da comunicação, basicamente, é muito filosófica essa matéria, extremamente teórica. Os cursos na USP, eles são bastante teóricos, mas essa matéria em especial, no meu semestre, ela foi a mais teórica, ao meu ver. Então você estuda vários teóricos da comunicação, tipo McLuhan, tipo Walter Benjamin, que falava sobre a questão da indústria cultural. A gente estudou coisas que aparentemente não tem nada a ver com comunicação, mas você consegue relacionar bem. Nós tivemos no semestre 3 provas difíceis e um trabalho específico para a prova final. Como assim? Nós tivemos que escolher um produto audiovisual, então propaganda, filme, fazer uma análise desse produto. E essa análise deveria ter relação com outros meios. Então, por exemplo, se você analisasse um filme e esse filme de repente viesse do teatro, você teria que fazer meio que essa comparação especificamente com o teatro ou com o cinema. Meio que você investigar as intersecções entre os meios de comunicação dentro desse produto. Eu sei que pode parecer difícil e foi difícil mesmo. Você fazia a apresentação para a professora com a sua análise, a apresentação tinha que ter no máximo 10 minutos. E uma questão da prova seria justamente a sua análise escrita. Então a prova final, antes teve esse trabalho que correspondeu a uma questão da prova, e as outras provas foram sobre matérias, assuntos que ela mesma tinha determinado que a gente tinha estudado. Essa matéria teve muito texto, era tipo uns 3 textos por semana, cada um com 40, 50 páginas. Então, obviamente, que eu sinceramente não li todos, não... Sabe, eu mereci meio que ficar de recuperação quase. Foi uma matéria extremamente puxada, eram textos difíceis, textos filosóficos. Você tinha que estudar a teoria a fundo, você tinha que entender as palavras. E depois, na aula, a gente fazia a discussão dos textos. E tudo isso refletiria finalmente nas provas. Próxima matéria, Linguagem Verbal nos Meios de Comunicação 2. Quem assistiu ao meu vídeo do primeiro semestre viu que eu tive Linguagem Verbal nos Meios de Comunicação 1. E agora eu tive 2. Relações Públicas, na ECA, a gente tem até o 3. LV2, o que aconteceu? Foi também outra matéria muito pesada. Por quê? Porque nós tivemos que fazer um curta-metragem. Agora imagine pessoas que não sabem editar vídeo, que não sabem tracenar, não sabem fazer nada. Criar um roteiro, criar uma história, criar argumento e tudo que um filme exigiria, digamos assim. De no máximo 20, 25 minutos, se eu não me engano, né? E a gente então teve que criar uma história e blá blá blá. A matéria ela teve 2 partes. A primeira parte foi totalmente textos. Então nós líamos os textos, geralmente eram textos curtos ou longos, variava muito, mas não era tão pesado como Teoria da Comunicação, por exemplo. E a gente chegava na aula e discutia. Porém, a construção do curta-metragem começou no início do semestre e a gente entregava as partes dele em datas determinadas. Então não era entregar o curta-metragem completo de uma vez, não. Então, por exemplo, numa determinada data a gente entregava a sinopse, depois a storyline, depois o argumento, depois o roteiro
E finalmente o curta. Foi em partes, além de ler os textos, a gente tinha que se preocupar com essa questão da construção do curta. Foi um trabalho em grupo, foi um trabalho muito trabalhoso mesmo, porque você tinha que se organizar pra gravar, pensar no cenário, no figurino, na maquiagem, no cabelo, na construção do personagem. Foi realmente uma coisa que demandava esforço do grupo inteiro. Foi bem estressante, bem pesado esse curta-metragem, mas foi um trabalho muito interessante de fazer, principalmente quando a gente viu o resultado dele. Até o meio do semestre, a gente lia texto. A partir disso, a gente começou a entregar os trabalhinhos pra nota, que no caso foi o Reflecon e a prova, simultaneamente fazendo curta. Por isso foi uma matéria pesada que exigia bastante. Reflecon é basicamente, nessa matéria foi um resumo de todo o conteúdo que a gente tinha visto. Tinha que ter um tema e dentro desse tema trabalhar os textos que a gente tinha lido. Por exemplo, o meu trabalho, o Reflecon, eu fiz em dupla, era pra ter feito em dupla mesmo, e a gente usou a questão do preconceito que os haitianos sofrem no Brasil, usando todos os textos que a professora tinha abordado. A prova foi baseada em 2 textos específicos da matéria, que era sobre estereótipos do Walter Lippmann, e foi bem tranquila também. A próxima matéria é comunicação organizacional. Essa matéria a gente teve 10 resenhas para entregar no semestre. Sim, 10 resenhas. Tá, mas sobre o que eram essas resenhas? Tem que fazer resenha de determinados textos, que a própria professora determinava. Além disso, tivemos 4 questões avaliativas que não eram provas, eram questões que valiam nota. Geralmente era uma questão única, subjetiva, que você poderia responder de acordo com o que você tinha estudado. Era muito tranquilo de fazer, de verdade. E 2 seminários. O primeiro seminário foi sobre relações públicas no Brasil e cada grupo ficou responsável por uma região. O seminário final foi sobre os tipos de comunicação, né, da comunicação integrada. Comunicação mercadológica, comunicação interna, administrativa e acho que só. Essa matéria foi muito gostosa de fazer porque a professora, ela apresentava muitos cases reais, sabe, de comunicação. Foi muito interessante essa parte. Ela trazia, por exemplo, o dress code de empresas, aquelas normas internas de como se vestir, o que fazer, o que não fazer. Ela realmente trouxe a realidade do mundo mercadológico pra gente. Foi muito interessante, foi muito boa essa matéria. Gostei muito, aprendi bastante. Outra matéria que a gente teve e foi muito parecida com a matéria do primeiro semestre, que chamava Teoria das Organizações aplicada à Comunicação. Essa matéria do primeiro semestre foi muito parecida com as que eu vou falar agora. Se você não assistiu o vídeo do primeiro semestre, assista. Eu vou deixar aqui o link no box de informação pra você ver. A matéria que foi parecida é Identidade Corporativa e Cultura Organizacional. Essa matéria foi muito X. Confesso, foi muito X porque foi praticamente repetição de tudo do primeiro semestre, que ela exigiu da gente, as mesmas coisas que a matéria anterior, paper e seminário. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu já falei isso no vídeo do primeiro semestre. Muito interessante se você tá afim de prestar RP, se tem dúvida, enfim. E basicamente foi isso, essa matéria. Agora, a última disciplina que eu vou falar é a última mesmo, né? São 5 obrigatórias. Técnicas e instrumentos de comunicação dirigida em relações públicas. Assim como a LV2, teve também um grande trabalho do semestre, e foi um evento. Ela é basicamente matéria sobre evento. A gente aprendeu sobre cerimonial, aprendemos sobre captação de recurso, sobre patrocínio, apoio e tudo mais. A gente aprendeu coisas realmente ligadas a eventos. O grande trabalho do semestre era organizar um evento, tanto a turma da manhã como também a turma da noite, temático. O tema foi votado e o tema escolhido foi youtuber. E tem uma menina muito linda, que é a Gabi Denise, que ela me viu lá no evento, depois ela me adicionou no Facebook. Beijo, Gabi. Foi um evento sobre os youtubers, então nós levamos o canal Pipocando, da Xenoelle, Sandu Binsan, enfim, a gente levou alguns youtubers pra falar justamente sobre esse crescimento do YouTube. Esse evento aconteceu no final do semestre, então o semestre inteiro foi realmente se organizar, dividir a sala, as tarefas, pra que não ficasse pesado pra ninguém, pra gente conseguir organizar um evento legal. Nós tínhamos atividades dinâmicas, então às vezes a gente tinha que organizar algum evento teórico, óbvio, né, no papel, na hora da aula. Tivemos também a discussão de um livro que falava bastante sobre cerimonial e a resenha de um livro, o professor indicou o livro que ele mesmo organizou, que é Relações Públicas Estratégicas. A gente teve que resenhar esse livro. A resenha tinha que ter no máximo 5 páginas. E tivemos também uma prova, que foi bastante tranquila e realmente relacionava essa questão de evento. Não tinha textos semanais pra fazer. Durante a semana, na verdade, as tarefas que a gente tinha era sempre relacionada ao evento. Eu gostei muito que esse semestre teve uma quantidade menor de textos do que no primeiro, porque o primeiro semestre praticamente todas as matérias tinham textos semanais. Nesse semestre não. Foi um semestre, pra mim, mais pesado exatamente pelos trabalhos exigidos,
que eram difíceis, exigiam tempo, dedicação, foi bem tenso. Uma matéria que me fez crescer muito em RP foi comunicação organizacional, que foi a que eu mais gostei. Agora eu tô indo pro terceiro semestre e no final do terceiro eu vou gravar outro vídeo pra vocês e assim em diante até eu terminar a faculdade. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, sugestão sobre qualquer outro assunto, deixa aqui nos comentários, que é muito importante pra mim saber o que vocês estão gostando, o que vocês não gostam, o que vocês querem saber. E também deixar seu joinha no vídeo, que é muito importante pra divulgar, me seguir nas redes sociais e se inscrever no canal pra receber tudo em primeira mão, beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bom pra vocês saberem de todas essas coisas meio chatas, né, de faculdade e tal, mas faz parte. A segunda fase da FUVEST tá vindo aí, segunda fase de outros vestibulares. Eu desejo boa prova pra vocês, pra quem vai prestar vestibular. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. E é isso, menina. Beijo! Deus abençoe vocês.